Será que eu era o único que não sabia do último encontro dos reis da Europa? Em 1910, 9 reis se reuniram em Londres. Eles estavam lá para o funeral do rei Edward VII. Este encontro foi mais do que um funeral. Foi um retrato emocionante do passado da Europa. Esses monarcas representavam uma época que não existia mais. O mundo estava prestes a mudar. Esta reunião marcou a última vez que tantos monarcas europeus se reuniriam. A fotografia desses 9 homens é um lembrete assustador de um mundo à beira do precipício. Em poucos anos, muitas dessas monarquias seriam varridas pela guerra e pela revolução. Seus reinados oferecem um vislumbre de um mundo de poder, intriga e o peso da história. Neste vídeo, vamos dar uma olhada rápida nas vidas e fins dos 9 monarcas nesta fotografia. Espera aí! Antes de continuarmos, precisamos da sua ajuda. Se inscreva no canal, não custa nada para você e nos ajuda muito. Precisamos de mais inscritos para continuar fazendo esse conteúdo e seu apoio é fundamental. Vai lá, se inscreve, deixa o like no vídeo, comenta e compartilha. Assim, poderemos continuar criando muito mais conteúdo para você. Valeu pelo apoio. O rei Haakon VII, que reinou de 1905 a 1957, foi o primeiro rei de uma Noruega independente em mais de 500 anos. Nascido príncipe Carlos da Dinamarca, ele ascendeu ao trono norueguês depois que a Noruega dissolveu sua união com a Suécia. O reinado de Haakon foi marcado por um compromisso com sua nova casa. Ele abraçou a cultura e as tradições norueguesas. Ele supervisionou um período de progresso social e econômico significativo. Sua liderança durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega foi ocupada pela Alemanha nazista, foi particularmente notável. Haakon se recusou a cooperar com os nazistas. Ele se tornou um símbolo da resistência norueguesa. Sua posição inabalável contra a tirania lhe rendeu o respeito de seu povo e do mundo. O reinado de Haakon marcou uma nova era para a Noruega. Ele estabeleceu um legado de valores democráticos e orgulho nacional. Sua liderança, firme em tempos de crise, consolidou seu lugar como um dos monarcas mais queridos da Noruega. O czar Fernando I, que reinou de 1887 a 1918, foi uma figura controversa que governou a Bulgária durante um período de grande agitação. Um príncipe alemão de nascimento, Fernando foi eleito para o trono búlgaro depois que o país conquistou sua independência do Império Otomano. Fernando era um político astuto e um diplomata habilidoso. Ele supervisionou a expansão e modernização da Bulgária. No entanto, suas ambições também levaram ao conflito. O envolvimento da Bulgária nas guerras dos Balcãs e na Primeira Guerra Mundial provou ser desastroso. A decisão de Fernando de aliar a Bulgária às potências centrais na Primeira Guerra Mundial foi profundamente impopular. A guerra levou à derrota da Bulgária e à abdicação de Fernando em 1918. O legado de Fernando é complexo. Ele é lembrado por seu papel na modernização da Bulgária. Mas sua ambição acabou levando à sua queda. Seu reinado serve como um lembrete do delicado equilíbrio entre progresso e ambição. O rei Manuel II, que reinou de 1908 a 1910, foi o último rei de Portugal. Ele ascendeu ao trono após o assassinato de seu pai e irmão. Seu curto reinado foi marcado por instabilidade política e agitação social. Manuel II era um patrono das artes e das ciências. Ele era um intelectual, mas estava mal equipado para lidar com o crescente sentimento republicano em Portugal. A Revolução de 1910 derrubou a monarquia. Manuel II foi forçado a exilar-se na Inglaterra. Apesar de seus esforços para modernizar a monarquia, Manuel II não conseguiu resistir à maré do republicanismo. Seu reinado serve como um lembrete da fragilidade do poder e da inevitabilidade da mudança. Seção 5. Kaiser Guilherme II da Alemanha, o último Kaiser. O Kaiser Guilherme II, que reinou de 1888 a 1918,
foi o último imperador alemão. Ele era uma figura complexa e contraditória. Guilherme era conhecido por seu militarismo, sua ambição e sua personalidade volátil. Seu reinado marcou um período de expansão alemã e crescente tensão internacional. Guilherme supervisionou um período de rápido crescimento industrial e militar. Ele acreditava no poder alemão. No entanto, sua política externa agressiva alienou a Alemanha das outras potências europeias. A decisão de Guilherme de apoiar a Áustria-Hungria após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand provou ser um erro de cálculo fatal. Isso levou diretamente à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Guilherme abdicou e fugiu para o exílio na Holanda. Ele viveu seus últimos dias em relativa obscuridade, seus sonhos de domínio alemão destruídos. O reinado de Guilherme é um conto de advertência sobre a ambição e os perigos do poder desenfreado. Suas ações tiveram um impacto profundo no curso do século XX. Seção 6. Rei Jorge I da Grécia, o primeiro de uma nova dinastia. O rei Jorge I, que reinou de 1863 a 1913, foi o primeiro rei da Grécia moderna. Um príncipe dinamarquês de nascimento, ele foi escolhido para governar a Grécia depois que o país conquistou sua independência do Império Otomano. O reinado de Jorge I foi marcado por um período de relativa estabilidade e progresso. Ele supervisionou a expansão do território grego, o desenvolvimento da economia grega e a modernização da sociedade grega. Seu assassinato em 1913 marcou o fim de uma era. O reinado de Jorge I lançou as bases para a Grécia moderna. Ele é lembrado como um governante sábio e benevolente que guiou seu país através de um período turbulento da história. Seção 7. Rei Albert I dos Belgas. O Rei Soldado. O rei Albert I, que reinou de 1909 a 1934, é lembrado por sua bravura e liderança durante a Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica em 1914, Albert se recusou a permitir a passagem segura das tropas alemãs pela Bélgica. Este ato de desafio levou a Bélgica à guerra ao lado dos aliados. Albert liderou pessoalmente o exército belga na resistência à invasão alemã. Ele ganhou o apelido de Rei Soldado por sua bravura e dedicação. Ele permaneceu na Bélgica com suas tropas durante toda a guerra. Este ato de solidariedade fez dele um herói nacional. Após a guerra, Albert se concentrou na reconstrução de seu país devastado. Ele supervisionou um período de recuperação econômica e progresso social. Ele morreu em um acidente de escalada em 1934. Ele é lembrado como um dos maiores reis da Bélgica. Seção 8. Rei Alfonso XIII da Espanha, o último rei Bourbon. O rei Alfonso XIII, que reinou de 1886 a 1931, foi o último rei da Espanha antes do estabelecimento da Segunda República Espanhola. Ele ascendeu ao trono quando era bebê, e seu reinado foi marcado por períodos de progresso e turbulência. Alfonso XIII supervisionou um período de crescimento econômico e modernização. No entanto, a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana e a ascensão do sentimento republicano criaram desafios significativos. A decisão de Alfonso XIII de apoiar a ditadura de Miguel Primo de Rivera provou ser um erro fatal. Isso levou à sua própria queda. Em 1931, após a vitória republicana nas eleições municipais, Alfonso XIII foi forçado ao exílio. Ele nunca mais voltou para a Espanha. Seção 9. Rei George V do Reino Unido. O imperador relutante. O rei George V, que reinou de 1910 a 1936, foi o rei do Reino Unido e imperador da Índia durante um período de grandes mudanças. Ele ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Edward VII. Seu reinado foi marcado pela Primeira Guerra Mundial, a ascensão do comunismo e o declínio do Império Britânico. George V era um homem profundamente reservado, empurrado para o papel de figura pública.
Ele cresceu em seu cargo e se tornou um símbolo de estabilidade e continuidade em uma era de grande convulsão. Ele era um firme defensor do Império Britânico, mas também reconhecia a necessidade de reformas sociais e políticas. O reinado de George V viu a ascensão de novas ideologias e o declínio de velhos poderes. Ele navegou por essas mudanças com pragmatismo e um profundo senso de dever. Ele permanece, até hoje, uma figura respeitada na história britânica. Seção 10. Frederick VIII, da Dinamarca. O Rei Conciliador. Frederick VIII, que reinou de 1906 a 1912, foi rei da Dinamarca por apenas 6 anos. Ele ascendeu ao trono aos 59 anos, após uma longa espera nas sombras do reinado de seu pai. Ele era conhecido por suas opiniões liberais e compromisso com a reforma social. O reinado de Frederick VIII foi curto, mas significativo. Ele trabalhou para construir pontes entre a monarquia e o povo. Ele apoiou programas de bem-estar social e reformas democráticas. A morte repentina de Frederick VIII em 1912 interrompeu seu reinado. Ele é lembrado como um monarca popular e progressista que deixou uma marca duradoura na sociedade dinamarquesa. Seu legado é de compaixão e compromisso com a justiça social. Seção 11. Legado e reflexões. Os 9 reis que compareceram ao funeral de Edward VII em 1910 representavam um mundo à beira da transformação. Seus reinados testemunharam os últimos suspiros dos velhos impérios e as dores de parto de novas ideologias. Alguns desses monarcas abraçaram a mudança, enquanto outros se agarraram ao passado. Em última análise, todos eles enfrentaram os desafios de um mundo em mudança. Esses reis, em seus triunfos e fracassos, oferecem lições valiosas para líderes de qualquer época. Eles nos lembram que o poder é passageiro, que a mudança é inevitável e que a verdadeira liderança exige visão, coragem e compaixão. Agora é com você. O que você acha das monarquias? Deixe seus comentários no final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever, deixar o like no vídeo, comentar e compartilhar. Assim, podemos continuar criando muito mais conteúdo para você. Valeu pelo apoio. Até a próxima.